E aí, tudo bem? Paz? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindos. Esse bate-papo, essa conversa tão interessante, né? Nós queremos louvar a Deus aí pela sua vida, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Deus está nos dando de estar juntos aqui, de conversar, bater um papo, ter um tempo de oração, receber uma palavra, uma direção de Deus para esse tempo, para esses dias. E hoje eu estou aqui do ladinho do pastor Guto. E aí, Guto, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo? pastor. Tudo jóia. Bem-vindo para você que está aqui conosco, né, nesse dia, que você tem aí um tempo muito bom na presença do nosso Deus. É isso, né? Eu estava acompanhando nesse final de semana as principais notícias que a gente teve aí no nosso país, né? A gente está vivendo esse tempo de crise em todas as áreas. A crise política, a crise na saúde, crise institucional, né? Alguns lares também, algumas famílias vivendo algum tempo de dificuldade. Mas Deus tem nos honrado tanto, Deus tem nos abençoado tanto, não é? Nesses últimos dias a gente teve aqui programações tão abençoadoras. Na sexta-feira a gente teve a sala de oração e foi assim, um tempo muito especial, né? Foi muito legal. Foi mesmo. Eu gostei muito aqui com a presença da Cissa, da Poli, da Cris, né? Tinha mais uma outra pessoa, a Gilmara. Né? E assim foi muito especial, muito de Deus. Recomendo você depois dar uma olhada. Né? E no sábado a gente teve a programação dos nossos jovens também, que foi assim muito legal. Muito legal, nossa programação para a juventude foi muito de Deus, muito abençoadora mesmo. A gente tem, assim, tem colocado uma programação no nosso canal do YouTube que tem sido muito inspiradora, muito abençoadora, e eu quero convidar você para estar junto aí, participando do nosso canal. Não sei se você já é inscrito com a gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva no nosso canal e participe de todas essas programações, atividades que a gente tem oferecido para a tua edificação, para o teu crescimento, com um propósito, não é apenas para encher você, mas é para edificar, construir a sua vida. Tem sido assim, muito de Deus, inclusive esse bate-papo aqui que nós estamos realizando hoje tem sido muito de Deus. Mas dentre essas notícias, essas coisas que a gente viu nesse último final de semana, está o número de mortos no Brasil. Nós, por conta da Covid-19, nós alcançamos aí o número de 50 mil mortos, né? Alguns canais de televisão falaram bastante sobre isso, mas nas redes sociais, nas mídias, esse foi o assunto do final de semana, 50 mil mortos. A gente já chegou a mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, mas uma coisa boa, a gente também já tem mais de 500 mil pessoas recuperadas do Covid-19. Glória a Deus, né? Amém. São mais hoje os que estão recuperados da doença do que os que estão hoje em tratamento. Mas, de qualquer forma, 50 mil pessoas é um número muito grande. Nós, enquanto pastores, enquanto igreja, nós nos solidarizamos com todas essas famílias, com todas essas pessoas que perderam seus entes queridos. A gente pode até daqui a pouquinho orar por isso também, pedir ao Senhor a graça, o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus sobre todas essas vidas. Fica aí também o recado de que a gente precisa continuar se cuidando, apesar das flexibilizações. Acho que é importante flexibilizar, né, a economia, a vida voltar a esse novo normal, mas a gente quer se solidarizar com você que perdeu alguém. E uma coisa que é muito interessante que eu tenho visto nesse tempo é a questão da compaixão, pastor Guto. A compaixão. Né? Jesus, ele teve compaixão o tempo todo, em todo o seu ministério. A vida de Jesus, ela é rica em compaixão. A gente olha para os textos do Novo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento, a gente vê Jesus compadecendo das pessoas. Aqui mesmo separei um texto para nós, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6,
34, que vai falar da primeira multiplicação de pães e peixes. Diz que ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, só abrindo um parênteses aqui, cadê o nosso pastor, né? Hoje o pastor Evander não está com a gente. Mas Jesus se compadece dessa multidão. Ele tem compaixão. Esse é um tempo para a gente poder viver compaixão e falar de compaixão. Eu vejo que a sociedade, as pessoas têm se mobilizado, e a igreja do Senhor aqui também tem se mobilizado bastante. Lá no prédio tem, eu acredito que a maioria dos prédios, dos condomínios, tem vivido essa experiência, e lá no prédio tem uma coisa muito legal. A gente tem um cartaz aqui da Catedral Metodista, que eu coloquei lá para arrecadação de alimentos. Então tem lá nos 2 elevadores, tem lá solicitando as pessoas para fazerem a doação de alimentos. E a gente está com um trabalho também muito bonito nessa área. São aí mais de 200 famílias atendidas nos últimos 2 meses, mais de 3.000 quilos de alimentos arrecadados, assim, bênção de Deus mesmo. A gente até pede a você que continue cooperando com esse trabalho. Então eu coloquei lá no elevador esse cartaz, mas tem outros. Tem de uma pessoa, 2 pessoas do prédio. Eu moro ali no Regente, na Paulo Barbosa, aqui em Petrópolis, e tem um outro de 2 pessoas, 2 famílias, colocando à disposição dos moradores mais idosos, se colocando à disposição para realizar alguns tipos de serviços na rua, ir ao mercado, pagar uma ou outra conta, fazer alguma coisa assim para evitar que esses idosos fiquem por aí passeando, saindo de casa. Muitas vezes não pode, e essas 2 famílias colocaram à disposição, pode contar comigo. Achei isso também muito legal, queremos parabenizar por essas iniciativas. E agora, nas 2 últimas semanas, surgiu um outro cartazinho para recolher meias. Pedindo meias. Uma pessoa do prédio colocou lá um aviso: ó, se você tem meia velha, meia que só tem agora um par, porque o outro sumiu, não sabe onde foi parar, né? Tem essas coisas também que acontecem. Então, recolhendo essas meias para levar para as instituições mais carentes e também para o pessoal aqui em Petrópolis do SOC, que precisa muito. Tem também, falando de meia velha e tal, tem uma, acho que aqui perto da Galeria Gelli, tem uma instituição que recolhe meias. Não precisa ser o par certinho, nem precisa estar bonitinho. Aí tem uma determinada quantidade de meias que você entrega e você recebe um cobertor. Sabe, esse cobertor vai ser entregue para alguma pessoa carente, mais necessitada. Então, atos de compaixão, né? Pastor Guto poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que a gente tem pensado em fazer nesse tempo, pensando nessa coisa de compaixão, os nossos atos aqui, para atender os mais pobres, para atender os idosos, para atender esses que não têm acesso às redes sociais nesse tempo, né? Então, eu acho que a compaixão nunca está fora de moda. A compaixão é uma atitude para qualquer tempo, né? Que ela tem a ver com a empatia, né? São sinônimos, compaixão e empatia, que é você olhar o mundo a partir da necessidade do outro e não da sua. Então você vê o que você pode suprir no outro. E ela se estende em diversas áreas então da sociedade, como você disse aí, né, Hélio? A gente tem atendido algumas famílias com relação à questão dos alimentos, né? Nós temos planejado também estar junto das pessoas na medida do possível, né? Ou ligando, ou fazendo visitas à distância, que é uma característica do nosso tempo, né? Porque a visita pressupõe presença. Uhum. Mas como a gente não pode, nesse momento, tá tão presente assim, a gente faz algumas visitas à distância, está acompanhando emocionalmente as pessoas. Nós temos tido muitos casos de situações de debilidades, de vulnerabilidade, de fraquezas emocionais. Então,
nós temos tido essa assessoria. Inclusive, se você precisa de um atendimento pastoral, você pode fazer contato conosco, tem um número que você pode fazer contato aqui na igreja, que nós teremos o imenso prazer de fazer esse atendimento com você. Quem sabe você que está nos assistindo que é de outro estado, quem sabe de outra nação, a gente pode conversar. Se você precisar de um atendimento pastoral, é só fazer contato com a gente marca um horário pelo Zoom, por algum aplicativo que for melhor, e a gente bate esse papo, ora junto, conversa. Essa semana mesmo eu ministrei ceia pelo Zoom. Né? Que legal, glória a Deus, de coisa boa. Um casal que não pôde estar conectado no dia da ceia, porque estavam em trabalho, são da minha célula, e sentiram a necessidade de ter esse tempo. Então nós fizemos essa chamada de vídeo, eles com os elementos lá, e foi um tempo muito legal, muito especial, a família toda reunida. Glória a Deus, coisa boa. Quer dizer, é um tempo de compaixão, é um tempo de assistência, né? Mas que nunca cai de moda, nunca sai de moda. Sim. A gente precisa intensificar isso, e algumas coisas que esse tempo nos trouxe, a gente pode dar continuidade, a gente não precisa parar de fazer. Sim, verdade. Por conta de algo que talvez amenizou, ou por conta de algo que passou. Né? O nosso coração precisa realmente queimar por compaixão, né? Exatamente. Precisa nos mover, nos mobilizar em direção ao outro, né? No cumprimento da missão, na realização da missão. Jesus expressou isso o tempo todo, e nós queremos ser semelhantes a Jesus também em compaixão. Amém. Nós somos pastores da cidade, nós somos pastores de Deus, pastores do povo. Né? Graças a Deus a equipe pastoral e o nosso povo aqui tem cheiro de ovelha. Nós estamos junto com as pessoas, então todas as ações é para estar junto das pessoas, junto do público, junto do povo, para poder dar essa assistência, para poder ministrar, poder cuidar, para a glória de Deus. E a gente quer, sim, uma liderança aí apaixonada por Jesus, cheia de compaixão. Né? Esse tempo aqui tem sido um tempo muito abençoador, que nós estamos falando nas nossas devocionais. Né? Daqui a pouquinho o pastor Guto vai ministrar a devocional para nós, a ministração da palavra, né? E nós estamos falando sobre crises. Na verdade, é uma série, né, de mensagens para as células que nós estamos ministrando durante a semana, que é Reconstrua a Sua Vida. É isso mesmo, pastor Guto? Reconstrua a sua vida. E aí essa já é a terceira semana. Nós começamos falando sobre crescendo em tempos de crise. Na semana passada foi decisões em tempos de crise, e hoje tem uma palavra aí direcionada para você também. Então, muito importante, o líder de célula estar junto com a gente, observando, recebendo essa palavra, recebendo essa direção da parte de Deus, sendo abençoado, para poder ministrar com mais eficiência, com mais eficácia na sua célula, cheio de compaixão. Sabe, cheio de compaixão, entendendo esse momento, alinhado com esse tempo, com esse momento, né? A palavra está sendo direcionada, não é uma coisa solta, aleatória, não é? Mas antes é uma palavra para esse tempo, para essa necessidade, já que as pessoas estão voltando, né? Há essa flexibilização e as pessoas estão voltando tentando voltar à normalidade, à sua rotina. Então nada melhor do que reconstrua a sua vida. Nós queremos ver aí os nossos líderes, sim, apaixonados por Jesus e cheios de compaixão. Né? Que da nossa vida venha exalar compaixão. Vamos orar por isso? Né? Vamos orar pedindo ao Senhor graça pelas famílias, né? Que Deus possa estar confortando, cuidando de cada uma delas, ministrando ao coração delas. Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir ao Papai do Céu que te abençoe agora também. Logo depois dessa oração, o pastor Guto vai nos ministrar a palavra de hoje, o recadinho de hoje aí para nós, para a nossa vida. Amém? Vamos falar com Deus então. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus, nesta manhã.
Nós queremos, Deus querido, glorificar o nome do Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia que o Senhor nos dá. Nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, que é digno de louvor e de glória. Pai, nós queremos apresentar diante de ti famílias, Senhor, que necessitam muito do teu cuidado nesse tempo. Famílias, Senhor Deus, espalhadas aí por todo o nosso Brasil, nosso amado Brasil, que perderam pessoas queridas. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa ir ao encontro de cada uma delas para trazer consolo, para amenizar a dor, a angústia, o sofrimento. Pedimos que o Senhor venha visitar, ó Deus, aqueles que estão internados, aqueles que foram contaminados, atingidos. Te pedimos, Pai querido, a tua graça, e nós ministramos cura nesse tempo. Em nome do Senhor, nós ministramos cura. Que o Senhor Deus, Jeová Rafá, o Senhor que sara, que cura a ferida, possa ir ao encontro, ó Deus, dessas pessoas, para repreender toda a enfermidade, todo o mal. Nós ministramos cura, profetizamos cura no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Te pedimos, Pai, por aqueles que estão lidando de frente com essa doença, o pessoal que trabalha na área médica, de saúde e outros, ó Deus, nós pedimos que o Senhor também possa fortalecê-los. Senhor, ministra compaixão sobre nós, haja compaixão no nosso coração, na nossa vida, haja uma atitude de solidariedade o tempo todo, e que nenhum dos seus, ó Pai, deixe de ser assistidos, deixem de ser assistidos, mas que o Senhor possa estar cuidando. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que zela. Muito obrigado pelo Teu cuidado constante na nossa vida. E agora, Paizinho querido, ministra a nós a Sua palavra, ministra ao nosso coração a Tua palavra para esse tempo. Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa identidade, o Senhor venha fortalecer a nossa segurança no Senhor, que nenhuma circunstância desse tempo possa mover a nossa identidade em Cristo Jesus, o Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra está com o nosso pastorzão aí. Amém. Então, bem-vindo para você que está chegando agora, né, nessa transmissão aqui com a gente. Essa transmissão ela acontece aí também durante a semana, então quem sabe você está aí nos assistindo à noite. Então bem-vindo para você, boa noite, boa tarde ou bom dia, e especialmente bom dia para você que nos está acompanhando ao vivo agora conosco. Nós temos ministrado nas nossas células sobre esse tema, reconstruir a vida. E aí fica também a dica para você participar das nossas células. Quem sabe você nos assiste agora e ainda não faz parte de uma célula. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu moro numa outra cidade, eu não sou de Petrópolis, minha igreja não está trabalhando atualmente com as células, não tem condições. Você não tem problema nenhum em estar conosco, não há problema nenhum em estar conosco, né, nesse tempo, para você se fortalecer também. E se você é aqui da nossa igreja, especialmente você precisa estar também numa célula. Nós estamos nos reunindo de maneira online, né? Então você também tem um telefone aí que você pode buscar informações com relação das células, dos dias, dos horários. Nós temos vários dias e horários, e é importante que você esteja conectado para então conseguir vencer esse tempo. E hoje nós vamos ministrar de uma maneira específica sobre identidade. Sobre identidade. Ou seja, uma coisa que eu quero que você tenha muita clareza no seu coração é que nenhuma circunstância define ou determina quem você é. As circunstâncias, por mais difíceis que elas possam parecer, elas não determinam quem nós somos. Elas podem até influenciar, elas podem até mexer com a gente, nos abalar, mas elas não podem nos determinar, elas não determinam quem nós somos. E essa é a palavra que eu quero então semear e plantar
no seu coração nesse dia. Salmo de número 8. Salmo de número 8 diz o seguinte. Eu vou ler todo esse salmo. É um salmo curto, né? São 9 versículos, mas eu vou me ater em alguns versículos apenas. Salmo de número 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem? Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste. E aí eu quero destacar especialmente esses versículos 5 a 8. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome e em toda a terra. Amém? Então, nenhuma circunstância, meu irmão, minha irmã, nenhuma circunstância determina quem você é. Ou nenhuma circunstância é capaz de desconfigurar a sua identidade. Quem você é em Deus. Isso é muito importante porque isso vai te dar uma bagagem para você enfrentar esse tempo. Tendo a certeza de quem você é em Deus, isso vai te dar suporte, isso vai te dar condições para reconstruir áreas da sua vida. Quando você se conecta com a sua identidade em Deus, você sabe que você tem um Pai que zela por você. Você sabe que tem um Pai que cuida de você. Você sabe que tem um Pai que está cuidando de todas as suas urgências, de todas as suas dificuldades. Por mais que elas te atinjam, por mais que elas afetem você, você sabe que tem alguém que zela por você. Então, essa clareza de quem nós somos, essa clareza da pessoa que somos, ela precisa ser real na nossa vida e ela vai nos ajudar a enfrentar esse momento. E é muito interessante que nenhuma área, nenhuma ciência trabalha com esse dado. Nem a psicologia, que é uma ciência que estuda o comportamento humano, nem a sociologia, nem a medicina trabalham com esse dado, que é o dado sobre o que Deus pensa a seu respeito. O que o seu Criador pensa a seu respeito. Somente a palavra de Deus nos traz clareza sobre isso. Somente a palavra de Deus é capaz de nos mostrar o que Deus pensa sobre nós. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando você tem a convicção e a clareza do que Deus pensa sobre você, você entra em conexão também com aquilo que você pode realizar. Quando você tem clareza sobre a sua identidade em Deus, você também tem clareza sobre o que você pode fazer, as suas potencialidades, as suas capacidades. Você se lembra de Gideão? Gideão, um homem chamado para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas, que era um povo muito mais forte, muito mais preparado do que a nação de Israel naquele momento. E me chama muita atenção nesse episódio, quando Deus chama Gideão para essa obra. A resposta imediata de Gideão é: eu sou o menor da minha casa, e eu faço parte do menor clã, da família menos importante de Israel, das tribos de Israel. Ou seja, quem sou eu
para essa obra que o Senhor está me chamando para fazer. E é muito interessante, é que Deus primeiro trabalha com a identidade de Gideão para depois mostrar o que ele precisava fazer. Se você for pegar no texto lá de Juízes capítulo 6, você vai ver o seguinte: a primeira coisa que Deus fala para Gideão, através do anjo, é: Gideão, você é um guerreiro. Ou seja, Deus está ali dizendo quem Gideão era. Ele não acreditava nisso, porque Gideão não tinha uma visão clara da sua identidade em Deus. Percebe como você saber quem você é vai te dar condições de enfrentar os desafios da sua vida? Por Gideão não saber quem ele era, ou ter uma visão distorcida de quem ele era, ele não acreditava no que ele podia fazer. Então Deus disse para Gideão: você é guerreiro. E depois Deus fala para Gideão a sua missão. Primeiro Deus restaura e trabalha a autoimagem de Gideão, para depois trabalhar a sua autoestima. Ok? Não é a mesma coisa. A autoimagem tem a ver com quem você é. A autoestima tem a ver com o que você pode fazer, com o que você pode realizar. Tem a ver com a sua capacidade, ou o que você acha que você pode fazer. E você só consegue ter certeza, clareza do que você consegue fazer, primeiro, se você sabe quem você é. Por isso, os dias de hoje, é muito importante você trabalhar a sua identidade. Você trabalhar quem você é. E aí eu quero te dar, então, 3 verdades nesse dia sobre quem você realmente é. Independente do que talvez você está pensando hoje sobre você. Quem você realmente é em Deus. Primeiro, de tudo que Deus criou, aprenda isso. Você é a criação principal. Você é o ápice da criação. O Salmo 8 deixa claro isso para mim, que Deus nos criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para domínio, para dominar. E não é o domínio opressor, é o domínio de cuidado, de autoridade, de administração. Isso quer dizer que você foi criado para o domínio. Você, dentre toda a criação, você é a criação principal. Deus criou todas as coisas e criou o homem, criou a mulher. Ou seja, Ele fez tudo para receber o principal. Sabe, é quando você está num espetáculo e que tudo te leva a um ápice, tudo te leva a um fechamento. É assim com Deus. Deus criou tudo, o grande espetáculo, para que chegasse você, para que chegasse o ser humano. E aí o ser humano, então, assumisse o papel principal dessa criação. Ok? Então, todas as coisas foram criadas para serem dominadas pelo ser humano. O grande problema é que o ser humano não soube lidar muito bem com esse domínio. E a gente vê o que aconteceu com o meio ambiente, a gente vê o que aconteceu com a questão dos animais, maus tratos, a gente sabe disso tudo. Mas isso não tem a ver com o princípio divino, isso tem a ver com as nossas escolhas. E aí eu quero entrar num parênteses aqui, num tema muito interessante e muito, muito atual. Nós vivemos hoje uma sociedade, Pastor Hélio, que está cansada de pessoas. Nós hoje vivemos uma sociedade de relacionamentos virtuais. É mais fácil você se relacionar, se conectar com alguém virtualmente do que com alguém presencialmente. Porque se por um lado pessoas precisam de pessoas, por outro lado, pessoas estão cansadas de pessoas, porque o relacionamento é complexo. É extremamente complexo. E aí surge algumas distorções nesse nível de relacionamento que é a onda PET. Eu sou um cara que bato muito nessa tecla. Porque isso é uma disfunção. Uhum. Isso é uma distorção relacional.
O que é a onda PET? É você trazer os animais no nível das pessoas. Porque é mais fácil, pastor Hélio, você se relacionar com o seu cachorrinho, porque ele sempre abana o rabinho para você, do que você se relacionar com alguém que, por exemplo, não concorda com uma opinião sua. Que vai te confrontar. Que vai te confrontar, que vai te levar para um lugar de confronto. Então é mais fácil eu pegar uma criação, como um cachorro, um gato, até um peixinho. O que o peixe faz, gente? O peixe não faz nada. Mas tem gente que conversa com o peixe. Mas tudo bem, até aí tudo jóia. Mas colocá-lo no lugar do ser humano. Então, trazê-lo para um lugar de domínio, que não é o lugar que ele foi colocado originalmente. Está me compreendendo? Claro. E aí, só completando aqui, porque senão fico mal na história. O tempo vai embora também. O problema está na distorção. Aí o pessoal vai dizer assim, mas tem muita gente, tem muito cachorro que é melhor que muita gente. Mas isso não afere o princípio. O princípio é o mesmo. O ser humano foi criado para domínio. Não foi criado para ser dominado. Foi criado para dominar. Agora, quando eu uso errado esse princípio, aí eu entro na questão dos maus tratos, por exemplo, de animais. Eu não posso usar uma verdade para justificar um ato. Eu não posso usar essa distorção para justificar algo ruim. Não posso. Entende? Então, entenda uma coisa, e eu vou ser muito claro nisso. Quando você coloca o seu animal no mesmo lugar que a principal criação de Deus, você está pecando. É distorção bíblica, é pecado. Mas também quando você maltrata um animal por justificativa do domínio, você também está pecando. Ok? Eu acho que aí agora eu fiquei bem na história. Legal isso. A gente não está dizendo que a gente não ama os animais e que eles não sejam bem-vindos. Os animais são bênção de Deus. Tem um cachorrinho lá em casa. Meu Deus, que coisa boa. Tem uma frase que as pessoas falam que ela choca. Quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais, mais amo o meu cachorro. Não é? Fala dessa distorção. Exatamente total. Dessa distorção. Não só distorção, mas fuga. E desse cansaço, né? Desse de relacionamento, exatamente. Né? Não é verdade? Exatamente. Meu Deus, que parada. Então, entenda uma coisa. Você é a criação principal. Você é a criação principal. Ok? Você foi colocado no lugar de domínio. Né? E eu amo os animais. Eu estou doido para dar um animalzinho para o meu filho. Minha esposa que está segurando. Mas eu estou doido. Um dia eu vou aparecer com um cachorrinho lá em casa. Nós moramos em apartamento. Você também mora em apartamento. É difícil, né? Um apartamento, porque os animais eles gostam de um ambiente mais livre, espaço. Mas eu estou me segurando. Eu estou me segurando para não fazer isso, e a minha esposa está lá comigo, brigando comigo, porque não quer, porque sabe que nos prende muito. A gente tem uma vida muito ativa, a gente tem uma vida muito fora de casa, mas eu sinto a necessidade, porque o animal contribui também com o desenvolvimento da criança. É importante no desenvolvimento do ser humano esse contato, né? Mas entenda algo, você é a criação principal. O dia que eu tiver o meu cachorro, ele não vai dormir na minha cama. Não vai. Ele vai ter o lugarzinho dele, entende? Por quê? Porque o mundo foi feito para ser dominado pelo ser humano. Você é a criação principal. Ok? Essa é a sua identidade. A segunda coisa que faz parte da sua identidade é que você foi criado como um ser exclusivo. Exclusivo. Além de você ser parte da criação principal, você foi criado como ser exclusivo. E aí nós entramos num texto bíblico de Jeremias capítulo 18, muito interessante. Onde você vê ali, Jeremias 18, a imagem do oleiro moldando o vaso. E cada vaso é único, porque ele é feito pelas mãos. Ou seja, o ser humano é único porque ele foi feito pelas mãos de Deus. Pelas mãos de Deus. O ser humano é único
porque Deus idealizou cada traço do ser humano. Assim como um vaso é moldado pelo oleiro, querido, saiba que você foi escolhido, calculado, sonhado e feito pelas mãos de Deus. Você é um ser exclusivo, não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém como você. Eu diria mais, você não é raro, você é único. Aleluia. Você não é raro, você é único. Então não tem ninguém igual a você. Isso é fundamental de ser entendido num tempo onde a gente vive muito pela comparação. Nós constantemente estamos nos comparando a outras pessoas. O outro é melhor do que eu porque ele tem mais recurso financeiro, ele conquistou mais coisas na sua vida. O outro é mais do que eu porque ele se graduou. O outro é mais do que eu porque ele conseguiu chegar num doutorado. E olha, eu, nessa idade que eu estou, não consegui nem terminar a minha faculdade ainda. Nessa idade que eu estou, eu não consegui nem alcançar ainda terminar o meu ensino médio. Mas o outro que já tem a mesma idade que eu, já conseguiu tantas coisas. Quer dizer, nós facilmente nos comparamos com alguém. E quando nós fazemos isso, nós matamos essa singularidade que cada um tem. Cada um tem uma história. Talvez o outro conquistou mais do que você, mas talvez o outro não teve os desafios que você tem. Talvez não nasceu onde você nasceu, talvez não enfrentou o que você enfrentou. Você é um ser exclusivo. A íris do seu olho é única. Você sabia que a íris do nosso olho também é uma das nossas digitais? Você não tem só as digitais na palma da sua mão, na ponta dos dedos. A íris do seu olho é única. Não tem ninguém no mundo que tenha essa constituição como do seu olho, como você. Então hoje você tem também, por exemplo, reconhecimento facial no celular. Você tem hoje, por exemplo, leitura ocular. Quer dizer, tudo isso torna você uma pessoa exclusiva, você única. Então, não caia no jogo da comparação. O diabo o tempo todo vai fazer isso com você e com a nossa mente. Está vendo como o outro é melhor do que você por causa disso? Está vendo como o outro conquistou mais do que você por causa disso? Então, não caia no jogo da comparação. Ok? Aleluia. Você é um ser exclusivo. A sua identidade, que foi gerada em Deus, nos céus, ela é única, ela é exclusiva. E por fim, terceiro, você não está sozinho em suas lutas. Você não está sozinho em suas lutas. Aí eu quero convidar você a ler, nós não vamos fazer isso aqui, mas a ler Isaías capítulo 43, especialmente ali até o verso de número 7. Leia com calma esse texto aí na sua casa. E você vai perceber nesse texto a Deus falando para o povo de Israel. Ali o povo ainda estava no cativeiro, mas estava prestes a sair. Deus está já liberando palavras para esse povo, naquela situação, naquele contexto. E uma das coisas que Deus libera para esse povo, em Isaías 43, é que aquele povo era dele. E que ele estava com aquele povo. Ele não estava sozinho, aquele povo não estava sozinho diante daquela situação de dor e de afastamento, de conflito no cativeiro da Babilônia. Entenda uma coisa, você não está sozinho nas suas lutas. Você não é solitário nos seus desafios. Você pode se sentir sozinho, mas isso não é real. Deus está com você nas suas lutas. Deus é com você nas suas batalhas, em todas elas.
Em todas elas Deus está com você. Deus está com você, ora, acalmando o seu coração. Deus está com você, ora, consolando. Deus está com você, ora, te dando força, te fortalecendo. Deus está com você, ora, te impulsionando. Em todas as situações, em todos os momentos, você jamais estará sozinho. E é interessante que a solidão, ela não é sinônimo de estar sozinho. Nós podemos estar num ambiente, num auditório, né? Nós estamos aqui hoje no auditório da nossa igreja que está vazio, né? Está vazio. Mas esse auditório, semanalmente, antes da pandemia, estava cheio de pessoas, lotado com os seus cultos. Você pode estar num auditório como esse, cheio de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. Ou seja, a solidão, ela não é sinônimo de estar sozinho, nem sempre. A solidão é uma sensação, é um peso na alma. É quando você não consegue perceber Deus na sua vida e também não consegue perceber o outro, muitas vezes do teu lado. Assim como Elias, que num determinado momento da sua vida, com medo, ele deixa o seu companheiro, o seu servo, o seu amigo de lado e vai para o deserto sozinho. E no deserto sozinho ele reclama porque está sozinho. Mas antes ele intencionalmente fez questão de deixar o outro sozinho. Entenda uma coisa, você não precisa enfrentar sozinho as suas lutas. Ainda que você esteja cansado até mesmo de relacionamentos e de pessoas, como já falamos aqui hoje. Ainda que você tenha sido decepcionado nos seus relacionamentos, você não precisa enfrentar as suas lutas sozinhos. E vou até um pouco mais fundo do que isso. Sozinho você não vai conseguir reconstruir a sua vida. Sozinho você não vai conseguir reconstruir absolutamente nada na sua vida. Ok? Então entenda uma coisa, você foi criado também para os relacionamentos. E você não está sozinho nessa batalha que você está enfrentando agora, nesse momento na sua vida. Então, se conecte com alguém hoje, ligue para alguém, mande uma mensagem, se conecte com Deus, faça uma oração, busque a ajuda dos céus, mas por favor não fique sozinho, se conecte numa célula. Nós temos testemunhos impressionantes das células de pessoas que antes se sentiam solitárias, se sentiam sozinhas, não achavam que não tinha ninguém e hoje tem alguém para conversar, tem alguém para falar, tem alguém para ligar. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, não fique sozinho. Você não precisa enfrentar as suas lutas sozinho. Amém? Então receba essa palavra nesse dia. Você é a criação principal, você é um ser exclusivo. Uau, exclusivo. Das mais de 7 bilhões de pessoas do mundo, não é? Das mais de 200 milhões de pessoas no nosso Brasil, falando aqui para o estado do Rio, das mais de 16 milhões de pessoas do Rio de Janeiro, das mais de 300 mil pessoas de Petrópolis, você é único. Você é um ser exclusivo e você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero orar por você, quero orar com você, quero orar encerrando esse tempo, podemos? Sim, sim? Amém. Encerrando esse fomos tempo. muito abençoados, né? Muito abençoados, glória a Deus. Na célula será fantástico, não é? Tempo da gente crescer realmente na presença de Jesus, tempo muito abençoador. O versículo 4 me chama muita atenção, né? Que é o homem para que dele te lembres. E aí a gente vê um Deus tão grande, tão soberano, tão Senhor, que se importa com cada um de nós, que se importa individualmente com cada um de nós. Uau, que tremendo, né? Isso mexe com a gente, mexe com a nossa estima, né? Você tocou na questão da autoestima.
somos de Deus. Então, Papai do Céu te abençoe demais. Né? Então, vamos orar, pastor Guto. E a gente encerra assim. E esse Deus grande, esse Deus poderoso, ele diz lá em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Ou seja, ele coloca essa identidade na gente. Não é que a gente não vai perder, mas mesmo na perda, o mais que vencedor, ele ganha. Porque ele sabe de quem ele é. Somos abençoados em todas Ele as sabe coisas. a sua essência. Somos filhos. Somos amados, filhos. somos O filho tem queridos. lugar à mesa, o filho tem alimento. Uhum. O filho não é colocado de lado, o filho não é trocado. Uhum. Filhos são para sempre. Filhos são eternos. E os filhos são amados pelo seu pai. Glória a Deus. Né? E quem sabe você ainda não tem essa identidade de filho. Quem sabe você, sendo um filho, porque você foi criado como filho, você ainda vive como uma criatura de Deus. Uma simples criatura de Deus. Eu quero convidar você, então, a assumir a partir de hoje essa identidade de filho. Você faz isso de uma maneira muito prática, tomando uma decisão. Em João capítulo 1, verso 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Ou seja, os filhos de Deus não nascem naturalmente. Eles nascem a partir de uma decisão. Primeiro foi uma decisão de Deus em relação a você. Uhum. Porque Deus não criou você para ser uma simples criatura. Deus criou você como filho. Uhum. Mas o distanciamento do Criador, do seu Pai, ele te coloca numa posição de uma simples criatura. E hoje você pode assumir então essa identidade também como filho e como filha de Deus. Como, pastor? Simplesmente fazendo uma aliança com Jesus. Tomando uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Então, se você ainda não tem essa aliança com Jesus, eu quero convidar você a fazer isso agora. Nós vamos fazer essa oração. Na sua tela tem um QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular, você pode apontar aí o seu celular para esse QR Code, você pode fazer contato com a gente, nós queremos contato com você. Você pode dizer aí no chat também que deseja essa aliança, nós vamos dar um jeito de fazer contato com você também. Mas o mais importante é que você tome essa decisão hoje. E que você, a partir de hoje, assuma essa identidade de filho e de filha do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Aí você pode orar para o nosso término, né? Sim. E ore pelo Vanderlei, ele está aqui colocando no chat, que passou por esse processo aí da enfermidade, do Covid-19, mas está curado, está restabelecido, Aleluia, já glória voltou a às Deus. atividades. Amém, Vanderlei. Glória a Deus. Glória né? a Deus. Amém. Papai do Céu abençoe muito. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que tivemos aqui juntos. Quero te agradecer, ó Deus, pela identidade que o Senhor plantou em nós. Pai, as circunstâncias, elas não mudam quem nós somos no Senhor. As circunstâncias, elas não mudam quem o Senhor é e quem o Senhor nos criou para ser. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesse dia, nesse momento, o Senhor alcance essa vida, esse homem, essa mulher. Ó Deus, que tem uma identidade no Senhor. Amém, Pai. Restaura, Senhor, essa identidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque, mesmo o Senhor sendo um Deus tão poderoso, tão grandioso, o Senhor se preocupa conosco. Aleluia, Pai. O Senhor pensou em nós. O Senhor criou tudo para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus galardoador, o Senhor é um Deus que recompensa, que presenteia os seus filhos, as suas filhas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Pai, que o Senhor nos ajude a lidar com a comparação. Amém. Nos tira, Senhor, uma mente de comparação, uma mente que fica se comparando, se projetando no outro. Pai, em nome de Jesus, restaura nesse dia a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Restaura, Senhor. Restaura, Pai. Se há alguém aqui, ó Deus, nos ouvindo, nos assistindo, que se sente solitário, quem sabe está lutando com a depressão, quem sabe está lutando, ó Deus, com a prisão emocional e se sente sozinho, Pai, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor, ó Deus, tire esse peso das suas costas e ministre, ó Deus, cura o seu coração. Restaure a sua identidade, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos teus feitos. Obrigado pelo Vanderlei, ó Pai, que está curado da Covid, e tantos outros que estão se curando da Covid. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor, em meio a tanta desgraça, tanto desastre, o Senhor tem levantado, ó Deus, pessoas, e o Senhor tem aberto portas de esperança, Pai. Muito obrigado. Notícias de esperança têm chegado aos nossos corações também. Obrigado, obrigado. Obrigado por cada um, ó Deus, que se conectou conosco hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, restaure, que o Senhor reconstrua e que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Fiquem com Jesus. Papai do céu os abençoe muito. A paz. Foi um prazer estar com você.